Me perdoem pelos meus minutinhos aí de atraso. Eu tenho uma filha e aí eu tenho que fazer todo um ajuste aqui para ela poder sair da escola e ficar com a babá enquanto eu vou estar aqui nesse momento, né, com vocês. Então me perdoem aí pelos 8 minutinhos de atraso, tá? Tudo bem. Eu não sei se você gostaria de fazer alguma apresentação. Sim, podemos dar início? Nós podemos dar início. Estou prontíssima para falar com vocês. Certo. E eu queria pedir, Então, Ricardo, apenas para que quando você for fazer a sua apresentação, né, ademais assim ao currículo, ao objetivo do dia de hoje, desse encontro, queria que você falasse um pouquinho também, né, dessa questão dessa heterogeneidade dos participantes, né, da onde eles são, a maioria deles, se são alunos de pós-graduação ou não, profissionais da saúde. Eu queria que você me situasse um pouquinho também com relação a isso, até para eu saber direitinho a plateia e poder direcionar um pouquinho melhor as nossas discussões ao longo da aulinha. certo. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Ricardo, vou ficar hoje responsável por mediar essa aula, né, mais uma aula pelo projeto de extensão intitulado Primeiro Treinamento sobre a Literacia, Confiança e Aceitação de Adolescentes em Vacinas. A aula de hoje terá como tema Adaptação Transcultural e Validação de Instrumentos de Beato, né, e será ministrada pela professora Marília Duarte Balim. A professora Maria Duarte, ela é professora adjunta 3 na Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal do Mato Grosso, possui graduação em enfermagem pela Universidade Federal de Alfenas, possui especialização em enfermagem do trabalho, é doutora em ciência pela Escola de Enfermagem do Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo, com um doutorado sanduíche realizado na Universidade de Alicante, na Espanha. É membro do Núcleo de Estudos em Saúde do Trabalhador, da Rede de Prevenção de Acidentes e de Trabalho com Exposição a Material Biológico, é parceira em projetos nacionais e internacionais voltados à maior adesão de profissionais de saúde à higiene das mãos e temas relacionados à segurança do paciente. Tem experiência na área de saúde e enfermagem, atuando principalmente nos seguintes temas: os riscos biológicos, precauções padrões, saúde do trabalhador, adesão à higiene das mãos, infecções relacionadas a assistências à saúde, cultura organizacional, empreendedorismo, inovação e adaptação, localização e validação de instrumentos para aferição de construtos em saúde. Ela foi coordenadora do programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal do Mato Grosso. Foi coordenadora também da Câmara Técnica de Inovação e Empreendedorismo do COPEN do Mato Grosso. Possui depósito de pedido nacional de patente de modelo de utilidade sobre tecnologia inovadora para aumentar a adesão de profissionais de saúde à higiene das mãos e projeto subvencionado relacionados à tecnologia. Possui parcerias internacionais firmadas com pesquisadores, grupos de pesquisas e visitas técnicas em universidades da Espanha e Irlanda. Bom, começando por mim, eu sou mestrando, também estou participando do projeto. Em relação ao projeto de extensão, os alunos são alunos do Brasil inteiro, né? É um projeto que possui filiação com algumas universidades, por exemplo, a minha do Piauí, entre outras, e abarcando desde a graduação como pós-graduação. Certo, Ricardo. Eu gostaria de agradecer, né, começar agradecendo o convite para a participação de hoje. Eu acredito que a professora Bruna e a professora Jaqueline, né, minhas colegas de trabalho, elas foram assim muito felizes com o lançamento desse projeto de extensão, né, com essa temática. Então, queria dizer que eu agradeço muito ao convite e que eu parabenizo. E dizer também que esse horário, para mim, pessoal, para a gente que é mãe, né, de uma forma geral, é meio complicado, né? Mas eu não podia de forma alguma dizer não para as meninas, né? E eu sei que para muitos que trabalham, que estudam, acaba tendo que ser esse horário mesmo.
Então, eu jamais diria não para elas, né? São duas colegas que eu gosto muito, né? A professora Bruna estuda muito do que eu estudo também. Acho que ela tem um grande conhecimento na temática, até gostaria que ela participasse comigo, né? Desse diálogo que a gente vai fazer hoje. E eu queria também, assim, dizer, Ricardo, que é impossível a gente tratar o tema, isso eu falo para todos que estão aqui presentes e que eu cumprimento com o maior carinho, né? Mas que seria impossível a gente querer tratar o tema da adaptação transcultural em uma hora e meia que seja, né? Esse é todo um conteúdo, isso eu falo para todos aqui sem exceção, de uma disciplina inteira que eu ministro na pós-graduação, né? No nosso programa de pós-graduação em enfermagem, né? O PPG-ENF, aqui da Universidade Federal de Mato Grosso. Estou falando dessa forma porque eu fico muito feliz de saber que temos estudantes, né, do Brasil todo aqui. Então, nós temos essa disciplina de 30 horas, em que eu também acabo dando alguns exercícios, que eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como que é o instrumento, só para vocês terem uma ideia, né, de avaliação, que ele dá, assim, um pouquinho de trabalho e a gente acaba contabilizando essas horas também, que nunca acaba ficando 30 horas. Então, é só para vocês terem uma noção que é extenso, né? É um conteúdo muito extenso. Então, eu vou falar de alguns assuntos dentro da adaptação transcultural, mas antes de eu começar, eu gostaria de saber de vocês. Vocês já, até para a gente saber como que fica, né, o nivelamento desse diálogo, dessa conversa, né? Eu gostaria de saber, assim, vocês que estão aqui, né, eu tô vendo aqui para mim 17 pessoas, 18, 19, várias pessoas, né, mas acho que cerca de 21 ou 22, 25, me confirma, se é isso mesmo, Ricardo, 25 pessoas. Eu gostaria de perguntar assim, vocês já têm uma noção sobre o que é a adaptação transcultural de instrumentos? Vocês já procuraram por referências, guidelines, né, protocolos, diretrizes que tratam desse assunto? É uma pergunta mesmo, tá, pessoal? Uma pergunta mesmo que eu gostaria de fazer para vocês. Professor, se vocês no meu caso, têm já algum... Na minha dissertação, eu vou trabalhar com a metodologia, né? E a metodologia vai ser a adaptação transcultural, utilizando lá o referencial metodológico de Vitor. Então, eu já dei uma olhada assim, em algumas etapas, tenho um certo conhecimento. E aí, mediante a aula hoje, eu também pretendo tirar algumas dúvidas. Ótimo, ótimo. Eu vi que teve uma participante aqui que também colocou, acho que Vanessa é o nome dela, colocou que sim. Vanessa, sim, mas não muito aprofundado. Também a Marijane, tô falando certo seu nome, Mari? Me confirma se eu tô falando certo. Marijane Reis, sim. Eu queria dizer que, embora às vezes a conexão ela fique um pouquinho instável, eu queria encorajá-los também, conforme a gente for discutindo um pouquinho, tá? A vocês ligarem a câmera. Pode ser assim, para a gente poder se ver às vezes um pouquinho, não precisa ser agora, quando vocês se sentirem seguros. Oi, Jaque, boa noite. Então, quando vocês quiserem, eu os encorajo a abrir a câmera para a gente poder se ver um pouquinho, tá? Bom, então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação de hoje, lembrando que nós, né, não vamos conseguir falar de tudo que está aqui, mas eu vou fazer um pouquinho uma introdução sobre essa temática, né? Me digam se vocês estão vendo. Sim, que eu não estou conseguindo ver vocês. Eu acho que vocês saem do modo tela. Acho que eu vou deixar assim, que aí eu consigo ver vocês. Peraí. Pode ficar dessa forma, que aí eu consigo vê-los. Acho que dá para... Acho que estão conseguindo ler, né? O conteúdo. Me deem só um ok no chat, por favor. Sim, ok. Obrigada, gente. Bom, então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a importância da quantificação na ciência da enfermagem. Não apenas na ciência da enfermagem, tá, gente? Na ciência da saúde também, como um todo, tá? Prazer, eu sou a Marília Duarte Valim, como o Ricardo apresentou muito bem.
e dizer que eu faço parte de um grupo de pesquisa, estrutura, organização e gestão do trabalho em saúde e enfermagem, e a minha linha de pesquisa ela tem duas vertentes principais, que é a saúde do trabalhador, e hoje eu estou ainda mais forte com a segurança do paciente, em especial a higiene das mãos. E dizer que a higiene das mãos foi a que me levou para esse campo, para essa seara do estudo da validação de instrumentos de medida, a avaliação de construtos. Justamente porque, só para vocês entenderem um pouquinho, eu queria entender como era a adesão desses profissionais à higiene das mãos. E aí eu estava lá no meu doutorado, né, começando meu doutorado no ano de 2010, gente, esses dias eu fiz a conta. Eu tenho doutorado desde, né, de 2014, vai fazer 10 anos agora, 2024, que eu já tenho meu título. Meu Deus, eu tô ficando velha, tá dando aquela nostalgia, né? Mas já faz 10 anos que eu estudo isso, com o maior orgulho eu falo, porque foi quando eu comecei a me indagar, né, por que a adesão dos profissionais de saúde, em especial de enfermagem, era tão baixa, né, a adesão à higiene das mãos. Só que a gente não conseguia quantificar. Era muito difícil da gente quantificar. Porque para a gente quantificar, a gente acabava dependendo muito de metodologias e tecnologias caras, né? Ou a gente tinha que filmar o ambiente de trabalho e, além de todo o dispêndio com essa tecnologia, tinha que ter todo um programa para fazer essa aferição depois, né? Ou a gente tinha que trabalhar com recursos humanos ali, né, diretamente responsáveis por fazer aquela quantificação. E aí é muito difícil hoje um hospital que pode ter 2, 3, 4 pessoas ali, né, contratadas para dizer, olha, vamos fazer uma auditoria de como que está esse processo de adesão à higiene das mãos. E foi aí que eu comecei a me apaixonar por essa questão de ter que tentar entender um pouquinho do que eram esses construtos, né, que é tão difícil da gente aferir. Ainda mais quando são comportamentos em saúde, por exemplo, adesão. Então, eu acho que todos vocês aqui, sem exceção, já ouviram falar como é difícil, né? Quando a gente pensa assim, vamos aferir, por exemplo, como que está a qualidade de vida, como que está o seu nível de estresse, como que está o seu nível de percepção sobre risco, como que está a sua, sei lá, autoestima. Nós temos a escala de autoestima de Rosenberg, escala de depressão, né, de Beck. São tantos construtos qualitativos e tão difíceis de serem aferidos, que quando a gente pensa em transferir isso para uma escala ou para um construto quantitativo, a gente acaba penando bastante. Não é uma tarefa tão fácil, mas é uma tarefa necessária. Então eu queria começar esse encontro de hoje dizendo isso. Muitas vezes nós temos que entender que se faz necessário tentar quantificar de alguma maneira esses construtos, pois nós precisamos criar alguns parâmetros, nós precisamos distinguir muitas vezes aquele sujeito dos demais, nós precisamos classificá-los, né? E mais importante ainda que isso, nós precisamos comparar esses dados, não apenas com o nosso meio, mas com o todo, né? Nós sabemos hoje de vários instrumentos, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, que são fortemente encorajados no mundo todo, justamente porque eles conseguem padronizar, aferir em diferentes contextos, populações e nações. Então, quando eu falo, por exemplo, do IDH de um país, o Índice de Desenvolvimento Humano de um país, que ele vê ali o nível de escolaridade, ele vê a renda, né, ele vê o acesso, de alguma maneira, dessa população a um nível, né, de qualidade, vamos dizer assim, de saúde, etc. Para eu conseguir falar que o Brasil está lá, por exemplo, em 79º, é porque eu tive um padrão de comparação entre essas culturas, essas nações e esses países. Então acaba que, por vezes, é muito necessário a gente ter esses construtos quantificáveis, né? Eu sempre gosto de começar os nossos encontros justificando um pouquinho isso, o porquê dessa necessidade. E um outro ponto muito importante também, pessoal, é a questão da reprodutibilidade. Geralmente, quando a gente pensa
em tentar quantificar um construto para que ele possa ser aferível e ele possa ser, na verdade, usado por outros pesquisadores, eu estou encorajando um estudo reprodutível, que cada vez mais ele vai tendo mais substâncias, mais robustez, né, para que ele consiga, vamos dizer assim, ter a qualidade necessária para realmente aferir aquele construto que ele se propõe a aferir. No entanto, a gente sabe que os construtos, de uma forma geral, que a gente gosta, que a gente precisa muitas vezes quantificar, não são fáceis, né? Então, até coloco aqui, seriam as emoções humanas, né, ou os comportamentos humanos, vamos dizer assim, passíveis de mensuração tão eficazmente quanto velocidade, por exemplo, aceleração e atrito, que são construtos ali que a gente consegue medir com muita tranquilidade, né? E, na verdade, tem um resultado ali muito fidedigno? Será que a gente conseguiria isso também com esses outros construtos? Bom, algo muito importante é que esses instrumentos, pessoal, não adianta a gente criar instrumentos, né, ou então tentar fazer a adaptação cultural desses instrumentos, né, sem que a gente garanta a validade e a confiabilidade desses instrumentos. Essa é a maior dificuldade, vamos dizer assim, dos pesquisadores, né? A gente precisa, além de adaptar transculturalmente, seguindo todas as etapas necessárias que a gente já segue, a gente ainda precisa ter, de alguma maneira, alguma demonstração, certo? Científica, de que aquela escala, de que aquele instrumento, né, de que aquilo que a gente está usando, na verdade, para aferir, tem validade. Ou seja, ele realmente mede aquilo que ele se propõe a medir. Ou que ele é, na verdade, confiável. Ou seja, se eu aplicar essa escala hoje, se eu aplicar daqui 10 dias na professora Marília, os scores são o máximo possível, vamos dizer assim, mesmo. A variação é mínima. Então, a gente tem ali o que a gente costuma falar de confiabilidade, um instrumento que é confiável. Ele realmente está medindo aquilo que ele se propõe a medir. E nós, da ciência da enfermagem, né, da saúde em geral, a gente está sempre buscando, nosso próprio código de ética diz isso, né, por práticas as mais seguras, as mais precisas, as melhores que existem para poder intervir na nossa prática clínica, né. E aí a gente faz isso pensando sempre, tudo tem um objetivo principal, sempre é o quê? Promover, prevenir os agravos, recuperar e reabilitar os indivíduos, né, as famílias e as comunidades. Podem pensar, pensem agora, façam esse exercício. Tudo que vocês estão pensando em utilizar, além do objetivo, claro, central do seu estudo, responderá a um objetivo maior, que é alcançar de alguma maneira, eu garanto para você, a promoção, a prevenção de agravos, a recuperação, a reabilitação de indivíduos. Qualquer pessoa que eu perguntar aqui agora, qual construto você está tentando, vai pensar em trabalhar na sua pesquisa? No meu caso, a adesão, a higiene das mãos. O que você pretende com isso? Eu pretendo mostrar como que está essa realidade para eu pensar em estratégias que possam melhorar essa adesão. Então, eu estou pensando em promoção à saúde, claro, prevenção, principalmente, das IRAs, que a gente sabe que é o que mais mata hoje como evento adverso, né, no Brasil e no mundo. Não estou falando apenas do Brasil, digo do mundo. Né, as IRAs são as infecções relacionadas à assistência em saúde, né, e, de alguma maneira, bloquear, impedir, prevenir essa disseminação, né, microbiológica. Então, esse é o meu objetivo. Quando eu penso, por exemplo, em adaptar uma escala de depressão, uma escala de bem-estar, uma escala de qualidade de vida, o que esse construto, além do objetivo do meu estudo, pretende, né, com a população que eu vou entregar no meu estudo? Procure sempre fazer esse exercício, tá? Porque você tem que sair, às vezes, um pouquinho aí da sua bolha, né, do seu estudo. Pensar que isso que você está fazendo vai acabar gerando, na verdade, tendo um objetivo muito maior, tá? Muito maior mesmo, e que está de encontro com aquilo que você tanto estuda e preconiza na sua profissão. No nosso caso, como enfermeiro ou qualquer profissional da saúde aqui, tá?
Bom, e aí eu faço também uma reflexão que é o seguinte: quando a gente pensa em aplicar uma intervenção, o que a gente sempre acaba pegando lá como topo da pirâmide do nível de evidência, vamos pensar assim, né, os estudos randomizados, controlados, né, que a gente tanto encoraja, as meta-análises, enfim, que faz, na verdade, uma meta-análise desses estudos. Aí eu quero perguntar para vocês uma coisa: como que a gente consegue aferir, tá, se aquela intervenção ela foi eficaz ou não? Peraí, se eu estou fazendo um estudo que ele é praticamente o topo da pirâmide do meu nível de evidência, é porque ele é um estudo bom, ele muda, ele vai mudando comportamentos, atos, né? Ele vai mudando, ele vai galgando e mudando tudo que a gente estuda na saúde ao longo do tempo. Então eu aprendi, por exemplo, que se eu fizer a antisepsia cirúrgica dessa forma, ela é mais eficaz. Se eu fizer a antisepsia dessa outra forma da pele, antes de fazer a punção, ela é mais eficaz. Eu aprendi que se eu utilizar, por exemplo, essa substância numa lesão, vai conseguir uma cicatrização mais rápida. Eu consegui mostrar que se eu utilizar esse medicamento, ele é mais eficaz, por exemplo, para cefaleia do que esse outro. Como que eu consigo esse resultado? Eu não consigo se eu não tiver instrumentos confiáveis e válidos que consigam aferir a eficácia dessa tecnologia que eu estou testando. Leve, dura, né, a maioria das vezes. Leve, dura e dura a maioria das vezes. Então, se eu não tiver um instrumento válido, confiável, adaptado e seguro para medir essa minha intervenção, na verdade, eu não consigo mostrar aquilo que eu gostaria, né? Então, aqui fica a importância da gente sempre pensar no instrumento que a gente vai utilizar para aferir aquele construto. Então, eu vou fazer um estudo aqui para diminuir, por exemplo, a ansiedade relacionada à amamentação dessas mulheres. Ou então, para aumentar, vamos dizer assim, a autoeficácia para a amamentação, para essa mulher se sentir mais segura no ato da amamentação. Se eu não tiver uma boa escala que vai aferir esse construto, a autoeficácia, por exemplo, da mulher para a amamentação, infelizmente, eu posso fazer o estudo mais lindo, mais maravilhoso que for, com a melhor tecnologia do mundo. Se ele não for válido e confiável, o meu estudo randomizado controlado, desculpa, gente, ele vai para o lixo. Nem comece. Se você não sabe como aferir o seu construto, infelizmente vai ser muito difícil hoje da gente querer realmente implementar, testar e avaliar uma tecnologia. Então, quando a gente fala de prática baseada em evidência, até gostaria depois de ouvir de vocês e ouvir das colegas também, né? Eu não consigo, Marília, pensar em prática baseada em evidência, né? Pensando sempre no melhor ali para o meu paciente, para a minha população, para a família, para a comunidade, se eu não consigo realmente aferir corretamente essa intervenção que eu me proponho a implementar. Né? Então, se eu quero mostrar que a antisepsia dessa forma ela é mais eficaz do que dessa outra, eu preciso quantificar a microbiota dessa pele. Eu preciso quantificar, certo? Se for um acesso central, um acesso venoso periférico, não sei, as IRAs que foram notificadas com relação a esse procedimento. E para eu notificar, eu tenho que saber, eu tenho que ter o quê? Parâmetros seguros. Então, não são apenas escalas também, principalmente, mas não são apenas escalas. Eu tenho diversas formas de avaliar o resultado desse meu construto, mas todos, sem exceção, eles devem ser seguros e confiáveis. Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Só para a gente começar essa nossa conversa? Podem me falar, por favor, tá? E aí, eu trouxe aqui para vocês terem uma noção do tanto de escala que a gente usa no nosso dia a dia e que às vezes a gente nem percebe, mas que a todo tempo a gente está quantificando os construtos em saúde. E às vezes você nem sabe, mas você tá.
Então, pensa você como um enfermeiro, ou como um médico, ou o que quer que seja aí da área da saúde, quando você olha aqui esse tanto de instrumento, e olha que eu só coloquei alguns para caber no slide, né? Quando a gente pensa numa assistência segura, acho que todos aqui já ouviram falar, por exemplo, da escala de Braden para avaliação, não úlcera, tá? Lesão por pressão. A gente vai falar um pouquinho dela daqui a pouco, porque ela tem uma predição muito boa. Eu vou falar para vocês o que é predição. Escala de Fugulin para classificação de paciente. Gente, o que mais a gente... uma das coisas que deixa, vamos dizer assim, né? Nós, enquanto enfermeiros, seguros para pegar um plantão, né, amparados, vamos dizer assim, para que a gente possa fazer uma divisão correta daqueles pacientes que estão sob nosso cuidado, né, é conseguir classificá-los, certo? Para eu ter uma noção do quantitativo necessário de profissionais para realizar aquele cuidado. Se eu não quantifico a dependência desse paciente por meio dessa escala de Fugulin, todo quantitativo de profissionais está, o quê? Infelizmente, sem confiabilidade. Então, para eu ter isso, eu preciso ter uma escala, o quê? Válida, confiável e segura. Então, olha, todo mundo aqui que é enfermeiro já ouviu falar da escala de Fugulin, que tem vários domínios. Eu vou mostrar ela um pouquinho para vocês mais para frente. Escala visual analógica de dor, olha, algo básico. É uma escala visual analógica. É mais raro da gente fazer esses tipos de adaptação na enfermagem e na saúde, mas amplamente utilizada e validada. Então, uma criança, olha ali, ela consegue apontar. Eu tô com esse nível aqui, ó, tá doendo pra caramba, é esse rostinho aqui, tá? Escala de coma de Glasgow, vocês viram que já teve uma modificação alguns anos atrás, né? Então, como que eu sei que esse meu paciente, ele pode estar, por exemplo, realmente, né, precisando de uma intervenção urgente ali, quando ele não responde a um comando, quando ele não tem uma abertura ocular, quando ele não responde ao estímulo doloroso. Então, para eu saber se ele tem esse risco de coma, eu tenho que saber os domínios que a literatura e a fundamentação teórica do tema me traz, para que eu possa utilizar um instrumento seguro. Olha lá, um que é utilizadíssimo também, né, o short form para qualidade de vida. Então, a gente utiliza muito o short form, né, para qualidade de vida, né, um instrumento realmente, o SF36, né. Escala de Morse para risco de queda, né, muito utilizada também. Hoje a gente sabe que a queda é um evento adverso grave, gravíssimo, pode-se assim dizer, né, da hospitalização, né, não digo nem que perde, mas está ali, ó, junto, caminhando junto com as IRAs, tanto que se despende de gasto até para a recuperação desse paciente pós-queda, todo o trauma que você causa, não só para ele, né, mas para toda a família, e essa repercussão que vai ter depois. Então, tem coisa, gente, que não adianta, tem que se prevenir, né, porque para se tratar depois é muito complicado. Entre outras, né, escala de autoestima de Rosenberg, escala de depressão de Beck, a escala, no caso eu trouxe aqui, né, de adesão, as precauções padrão, entre tantas outras que vocês com certeza já utilizaram, utilizam e já ouviram falar, né? Eu trouxe a revisão da escala de Glasgow, eu trouxe aqui uma lista de verificação segura de medicamentos, para mostrar para vocês que todo dia, todo momento, na nossa clínica, nós estamos trabalhando com escalas e instrumentos que, de alguma maneira, tem que se mostrar confiável e válido, senão ele não está aferindo aquele construto com fidedignidade, né? Então, olha aqui eu tenho, por exemplo, a escala de Braden para lesão por pressão, e tenho que esses domínios. Professora, mas como que eu criei essa escala? Como que eu sei que ela é segura e tal? Primeiro passo, e para isso eu quero que vocês prestem muita atenção agora, parem até de olhar o slide e só pensem no que eu vou falar. Primeiro passo, quando a gente pensa em criar ou se vale a pena validar transculturalmente, adaptar transculturalmente um instrumento, 2 pontos. Ele foi feito com base em um referencial teórico adequado. Esse é o primeiro passo. Se eu estou falando de lesão por pressão, eu tenho que entender os domínios que podem levar esse meu paciente a desenvolver uma lesão por pressão. E eu tenho que estudar vastamente na literatura o que leva esse meu paciente a ter lesão por pressão.
Então, eu sei que é percepção sensorial, umidade, atividade física, mobilidade do paciente no leito, nutrição, fricção e cisalhamento. Professor, isso é imutável? Te respondo com toda clareza, não. Nada na ciência da saúde, quer seja quantitativa, qualitativa mais ainda, mas nada é imutável, verdadeiro e correto para sempre. Cada vez que um estudo sai, eu valido mais aquele instrumento ou eu ainda dou mais evidências de que ele pode precisar de reformulações. Acabei de dar um exemplo para vocês da escala de Coma de Glasgow. Vários enfermeiros, médicos, enfim, pessoal, principalmente de urgência e emergência, participou nesse processo de validação da escala. Então, durante todo momento, esses instrumentos eles estão sendo validados. E por que quando um instrumento é bastante bastante utilizado na literatura, eu ainda gosto mais ainda, né? Eu gosto bastante. Porque eu sei que ele está conseguindo distinguir sujeitos, eu sei que aqueles pesquisadores testaram as características psicométricas dele e eu me sinto mais segura para utilizar. Ah, professor, então se não utilizou nenhuma vez eu não posso? Não, muito pelo contrário, você vai ser pioneira nesse processo. Desde que você mostre que o seu traço latente, ou seja, o construto que você quer aferir, tem realmente uma justificativa plausível, né? Está dentro ali do escopo da sua ciência, das agendas de prioridades de saúde, 2030, etc., que isso fundamenta muito bem, inclusive, um projeto de pesquisa, tá? E desde que você mostre que ele está dentro de um referencial teórico apropriado, tá? Então, sem essa introdução, a gente não pode falar de adaptação transcultural, muito menos de validação, tá bom? Realmente, a quantificação de construtos, né, é difícil, porque geralmente é um conceito teórico não observável ou de difícil aferição. Sim, imagina você estudar adesão à higiene das mãos, é difícil você aferir isso, né? Até porque quando você pergunta para o sujeito, o que a maioria, qual que é a tendência da maioria a responder? Superestimar a sua adesão. Então é muito difícil a gente aferir. Até quando a gente acha que a gente está acertando tudo, a gente pode, na verdade, pensar em outras formas de aferir. E isso vai evoluindo realmente, né, ao longo do tempo. Olha, vejam a questão do cinto de segurança. Foram feitas algumas pesquisas antes, né, de ter o bip do carro ali para você colocar e aquele tanto de multa que a gente acaba levando se a gente não utilizar o cinto, né? Que a maioria dos brasileiros, foi feito na verdade um estudo multicêntrico, respondia que sempre utilizava o cinto de segurança, mas não sabia que na prática não era aquela. As pessoas realmente estavam morrendo, né, nas estradas e aí quando se fazia a perícia ali e tal, não tinha utilizado o cinto de segurança. Então precisou de várias estratégias, né, estratégias que eu digo até ali multifacetadas, para que aquele indivíduo hoje, acho que não tem ninguém aqui que senta no carro e automaticamente a primeira coisa que faz, antes inclusive às vezes até de colocar já, puxar o bendito do cinto de segurança. Mas para isso precisou, infelizmente, eu não gosto de falar isso, mas de muito acidente grave, muita gente morreu, certo? Eu não digo apenas adultos, mas crianças, idosos, enfim. Precisou de muita gente levar multa devido àquele comportamento inseguro que coloca a sua vida e de outras pessoas em risco. Precisou do carro não sair do lugar com aquele alarme insuportável se você realmente não colocar e ele não parar de bipar. Então precisou de tanta coisa para você aprender que aquilo é um comportamento seguro e criar e edificar aquele hábito. Eu acho assim que a gente já agora, graças a Deus, eu acredito, né? Não vou falar, mas acho que a gente está tão acostumado que mesmo que tire, né, o bipzinho lá do carro, nós vamos automaticamente puxar, né, o cinto de segurança. Então, fica aí só para a gente pensar um pouquinho. E os resultados dos testes, pessoal, eles geralmente produzem scores, como eu falei para vocês no começo do nosso encontro. E esses scores, eles classificam esse sujeito dentro daquele construto, formando, na verdade, uma classificação em que você consegue pensar, daí, portanto, em estratégias para aquele sujeito, né? Então, eu consigo classificar, por exemplo, o nível de ansiedade daquele meu paciente, o nível de depressão, vamos dizer assim, daquele paciente é diferente. Quando eu aplico, por exemplo, uma escala de dor,
e eu recebo ali o meu paciente que ele coloca que ele está com 4 e o meu paciente que coloca ali 10, ele não está tendo condição nem de responder o questionário, ele nem precisa, porque eu estou vendo que ele está urrando de dor. Então, eu sei que eu posso parar um pouco, eu tenho que dar total atenção para aquele meu paciente, né, que realmente, comparativamente, vamos dizer assim, precisa, né, de muito mais urgência no atendimento, tá? A mesma coisa quando eu pego, por exemplo, a escala de risco de suicídio. Eu tenho que intervir dependendo daquele score, porque ele está comparando o meu sujeito, né, o meu cliente, ali, o meu paciente, com os demais. Mesma coisa quando eu penso, por exemplo, em uma escala de risco de lesão por pressão, que a gente vai falar, acho que um pouquinho agora, acho que eu trago, deixa eu ver para vocês. Reprodutibilidade, eu já falei, né? Eu acho que hoje a pesquisa tem pedido cada vez mais por estudos reprodutíveis. E é aí que fica sempre aquela rixa que eu particularmente detesto, tá, gente? Aquela rixa do, o quant é melhor que o quali, porque o quali é muito difícil de ser reproduzido e o quant tem a reprodutibilidade, ou seja, a validade externa, vamos dizer assim, mais garantida. Eu não concordo, eu acho que não existe o quant sem o quali. Inclusive, você só consegue pensar nesses construtos quantitativos quando você tem uma teoria do traço latente muito bem estruturada, isso extremamente qualitativo, eu não gosto dessa rixa, mas quando a gente pensa ali, né, na nosso nível de evidência, na nossa pirâmide mesmo, assim, de qualidade, né, dos estudos, a gente tem onde que está a pontazinha ali dela, né, sempre apontando para esses tipos de estudos. E não podemos negar, porque aí estaríamos sendo, na verdade, incoerentes, né, que grande parte até dos financiamentos, né, ainda tem muitas vezes esse preconceito, né, de que financia-se mais, muitas vezes, os ensaios clínicos, né, randomizados, controlados, de preferência duplo, triplo, cego, e também os nossos estudos que envolvem as meta-análises, né. Bom, as escalas de medida, eu não vou falar de cada uma para vocês, porque não vai dar tempo, tá? Nós vamos falar a escala que a gente vai utilizar um pouquinho, né, aqui na nossa aula, que são as escalas ordinais, tá? As nominais é aquela que realmente eu dou um número para aquele nome. Então, todo mundo aqui acho que já trabalhou, né, com banco de dados, ou então, se não trabalhou, vai trabalhar, e a gente sempre dá um númerozinho ali, masculino, por exemplo, 1, feminino 2. Você é fumante? Sim, não, sim, sou e não, sim, 1 e não 2, tá? Enfim, a gente vai categorizando as variáveis qualitativas aí, né, com quantitativas, com números, né? Quando a gente pensa nas escalas intervalares, são pouco utilizadas na saúde, mas a gente tem um intervalo ali que consegue ser medido, né? Só que a gente não tem, na verdade, ali um zero absoluto, que é o mesmo que acontece, por exemplo, com o termômetro. O termômetro é uma escala, vamos dizer assim, uma escala de medida intervalar. Eu posso dizer que 38 é maior que 39 graus Celsius, mas eu não consigo comparar também, por exemplo, quando eu tenho essa escala, que é a escala de razão, que na verdade a gente tem aqui um zero absoluto. Então, se eu peso um indivíduo que pesa 60 quilos e se eu peso um indivíduo que pesa 30, eu posso dizer que aquele realmente pesa 2 vezes mais que o outro. Você entendeu? Porque realmente o zero aqui, ele tem um valor, tá? E as escalas que nós mais utilizamos são as escalas ordinais. Maioria delas do tipo Likert. Quem aqui já ouviu falar, dá um joinha aí pra mim. Eu utilizo, professora, a escala ordinal do tipo Likert. Ou já ouvi falar, ou só a Bruna e a Jaque, quero ouvir os demais também. A Núbia. Quem mais? Quem mais? Só para eu saber que vocês já ouviram falar. Não ouviram? Tá bom. Não ouviram. Escalas ordinais do tipo Likert. Não. Alguns sim, tá meio dividido. Bom, gente, as escalas ordinais, eu acabo tentando quantificar, vamos dizer assim, o grau, né, daquele construto que eu estou tentando aferir dentro do referencial teórico. Vou dar um exemplo, calma. Então, tem uma ordem de classificação. Os estudos, eles acabaram mostrando ao longo do tempo que é muito
é menos confiável eu perguntar para uma pessoa assim, ó, você está feliz? Você se sente feliz? Sim e não. É bem diferente quando eu pergunto, você se sente feliz? Frequentemente, a maioria das vezes, raramente e não. Você entendeu? Então, os estudos eles foram mostrando que esta razão que a gente tem nos intervalos das variáveis, elas vão produzindo cada vez mais, refletindo cada vez mais a veracidade, né, a verdade daquele construto. Então, assim, é muito difícil você falar para o indivíduo, por exemplo, quando você está triste numa escala, né, você costuma ingerir mais bebida alcoólica? Sim, não, né? Não. Então eu tenho que saber com que frequência que acontece aquilo, né? Frequentemente, a maioria das vezes, raramente, nunca, sempre, tá? Então isso acaba tendo um peso muito grande nas ciências da saúde. Eu costumo dizer que tem, assim, já é tão difícil a gente aferir, que se a gente não puder criar um intervalo para isso, né? Que tenha, na verdade, que siga ali uma ordem de classificação, fica realmente mais difícil ainda. E vamos dizer assim, essa classificação que a gente tem pelo Likert, essa ordem de classificação que a gente tem pelas escalas Likert, ela na verdade, ela vai cada vez mais estruturando o meu score, para que eu possa cada vez mais discernir, vamos dizer assim, diferenciar aquele meu sujeito do todo, que é o que todo mundo quer. Uma intervenção bem feita, ela deve priorizar, né, aquilo que urge por ela, vamos dizer assim, aquilo que realmente mostra uma tendência, né, diferente com relação àquele construto. Dor, né, sinais vitais, quando eu penso, por exemplo, em comportamentos. Então, eu preciso intervir naquele sujeito que mostra, por exemplo, uma tendenciosidade maior a uma não adesão, né? Por exemplo. Por quê? Porque eu sei de todos os eventos que estão relacionados a se aquele construto não for seguido. E, consequentemente, colocar aquele sujeito, aquela equipe, aquela família em risco, tá? Bom, aqui eu trouxe só para vocês pensarem, né? Que é um exemplo, quando a gente pega um plantão, para vocês terem uma noção, tanto que a gente aplica essas escalas, né, durante toda a nossa prática profissional. Então, quando a gente pega lá uma unidade de 36 leitos distribuídos entre 15 pacientes com cuidados mínimos, 15 intermediários, 6 semi-intensivos, qual será a necessidade de pessoal de enfermagem para as próximas 24 horas, com uma taxa de ocupação de 80%, sabendo que é uma jornada de 36 horas. Primeira coisa, se eu não tiver uma escala fidedigna para classificar esse paciente, eu tenho, na verdade, toda a legislação profissional da enfermagem que traz esse quantitativo indo, infelizmente, né, pro lixo, né? Então, eu tenho aqui uma escala que a gente costuma usar, que é uma escala fidedigna, uma escala que sofre constante também adaptação e validação. Inclusive agora não, já tem alguns anos, né? A gente consegue falar, por exemplo, os pacientes com alta dependência, teve uma mudança da classificação da nomenclatura, né? Porque a gente utiliza bastante essa escala e a gente, conforme utiliza, também a gente pode ir validando e propondo melhoras. Como eu já falei para vocês, nada é imutável e absoluto, né, nas ciências da saúde. Então, como que eu sei que essa escala de Fugulin, por que essa escala de Fugulin, ela utiliza esses domínios, né? Olha lá, estado mental, sinais vitais, deambulação, mobilidade, oxigenação, eliminação, alimentação, terapêutica, integridade, cutânea, mucosa e cuidado corporal. Por quê? Porque eu tive que ir atrás de um vasto estudo do referencial teórico e metodológico que está abrangendo a classificação de um paciente. Então, para eu classificar um paciente com relação ao cuidado que ele vai precisar da equipe e, consequentemente, o número de profissionais ali, eu tenho que ter uma noção se é um paciente, por exemplo, que está lúcido, orientado, psicamente, é totalmente diferente quando eu penso, por exemplo, em um paciente que tem momentos de desorientação ou que está inconsciente, né? Eu preciso muito mais recurso, né, da minha equipe nesse paciente que se encontra aí com
com um quantitativo líquido, por exemplo, de 4 ou 5. Né? Mesma coisa que quando eu penso em sinais vitais. É totalmente diferente um paciente que eu fico tranquila ali, que eu posso aferir os sinais vitais de 6 em 6 horas, né? De um paciente que está com uma bomba de infusão, por exemplo, que precisa de um monitoramento, com uma droga, um medicamento ali adrenérgico, e que eu preciso muitas vezes que esses sinais vitais seja aferido continuamente, ou a cada 15 minutos. É totalmente diferente um paciente que deambula ou que utiliza um recurso para ajudar na deambulação, do que um paciente que simplesmente se levanta e ele consegue deambular, voltar para o leito, tomar o seu banho com total independência. Né? A mesma coisa quando eu penso na mobilidade no leito. Ele consegue se virar, ele consegue, de alguma maneira, utilizar o seu corpo para fazer os seus próprios movimentos, ou é um paciente que a cada 2 horas eu tenho que estar ali fazendo a mudança de decúbito, porque eu sei que ele pode desenvolver uma lesão por pressão ou outras comorbidades, vamos dizer assim, relacionadas a ela, né? Oxigenação, é um paciente que está em ar ambiente? Ou é um paciente que está com uma máscara de Venturi, uma ventilação não invasiva, ou é um paciente que está entubado? Então, só para vocês terem uma noção, ele precisa da minha ajuda para se alimentar, ou ele se alimenta sozinho? Ou ele está com uma sonda, ele está em gavagem? Então, até cansa, né? Mas assim, é um longo estudo, é exaustivo para eu chegar num instrumento realmente válido, confiável e fidedigno para classificar a dependência do meu paciente no contexto da saúde, da enfermagem, principalmente. Né? Isso a gente tem o maior orgulho de falar, que é da nossa ciência da enfermagem, com respeito a qualquer outro profissional de saúde, né, que esteja aí, até porque tem vários instrumentos, né, várias escalas, que nós precisamos de equipes multiprofissionais para validá-las, inclusive a minha, de adesão e higiene das mãos, né, porque é um construto universal, né, então eu trabalho com biossegurança, é totalmente universal, e eu, quando fui agora, eu trabalho com uma tecnologia para aumentar a adesão e higiene das mãos, eu fiz questão de que todos os profissionais estivessem envolvidos, né, nesse contexto, tá? Uma coisinha que eu queria trazer aqui para vocês, que eu acho muito importante, né? O tanto que uma escala, ela é preditiva. O que quer dizer que uma escala é preditiva? Uma escala, ela realmente, dependendo do score daquele sujeito, se eu não intervir correndo, ele vai desenvolver, infelizmente, aquele desfecho que eu não gostaria. Então, por exemplo, se eu estou observando que não estão higienizando as mãos antes de técnicas assépticas, lembra aqui comigo, pessoal, tem 5 momentos para higiene das mãos, certo? Mundialmente, né, reconhecidos. Tudo bem até aqui? Dá um joinha para mim. Só para não ver que eu tô falando sozinho. Obrigada. Então eu tenho aqui, ótimo, olha que bonitinho todo mundo, tá? Então eu tenho os 5 momentos aqui para higiene das mãos. Se eu vejo que não estão higienizando as mãos corretamente, vamos pegar um momento aqui, mais grave, antes de técnica asséptica. Então, antes de técnica asséptica, eu tô vendo que não estão fazendo, na verdade, a higiene das mãos. Eu consigo predizer, né, que tem muito mais chance daquele meu indivíduo se contaminar com as infecções relacionadas à assistência à saúde, certo? Por meio de micro-organismos patogênicos. Muitos deles, inclusive, podem ser resistentes, né? Inclusive resistentes, multiresistentes. Então, é um agravo. Mesma coisa aqui quando a gente pensa na lesão por pressão. A escala de Braden, ela é tão boa e ela é tão utilizada porque ela é uma escala que tem uma boa predição. Então, dependendo do score ali do sujeito, não sei se eu trouxe aqui, não me engano se é 16, deixa eu ver. Toda vez que a gente tem aqui, ela vai de 6 a 23. O sinal de alarme é o 16, pode ser até 17, 18 se tiver outras comorbidades, idoso, etc. Mas é o 16. Se eu não intervir quando eu aplicar e eu ver que é 16, vai desenvolver lesão por pressão, né? E isso não fui eu que disse, né? É muito estudo, muita literatura que abarca esse tema. Professora, aqui ó, a predição. Olha essa predição. Se você não intervir, eles verificaram que pacientes que tiveram score 16 ou menor que 16, se não tiver uma intervenção ali eficaz, principalmente, né, relacionada à mudança de decúbito, entre outras coisas também, não é só mudança de decúbito, né, gente? A lesão por pressão, ela não se desenvolve só por conta disso. Tem toda uma questão proteica, alimentar, toda uma questão relacionada, né, à umidade, toda uma questão relacionada ali, né, ao apoio que você tem também com as tecnologias para fazer
a mudança de pressão para não ter fricção, a mudança de posição para não ter fricção, cisalhamento, enfim. Mas o que essa escala viu? 16 é grave, não interviu, vai ter lesão por pressão. Então, aplica essa escala e intervenha o mais cedo possível, porque se você não intervir, o seu paciente vai desenvolver dentro de um curto espaço de tempo. A gente sabe que às vezes, gente, é menos de 24 horas que você desenvolve uma lesão grau 1. E essa lesão, às vezes, grau 1, ela menos de 24 horas ela vira grau 2. Ela abre e vira um grau 2. Então, assim, só para vocês pensarem, tá bom? Professor, e como que eu sei que essa escala ela é boa e tal? Porque você tem ali os domínios que estão relacionados a desenvolver ou não uma lesão por pressão, tá? Bom, aí o que eu queria dizer para vocês também? Que antes da gente construir, né, um instrumento, é sempre melhor que a gente pense em adaptar instrumentos já existentes. Justamente porque é menos dispendioso, justamente porque você consegue uma comparação mais fidedigna, justamente porque quanto mais você usa o instrumento, mais você está o validando e, consequentemente, dando maior valor à sua pesquisa e à contribuição. E nós não podemos esquecer dessa contribuição. Se existe um pesquisador que já utilizou e que mostrou que aquilo é fidedigno, então, para que eu vou querer mostrar que o chuchu é verde? Já tem. Então, é meu dever ético pedir permissão para a utilização e com menos dispêndio de dinheiro financeiro, pessoal, tempo, gente. Meu Deus do céu. Tempo hoje acho que é o maior recurso, né, que a gente tem na vida. É a única coisa que não volta, vamos dizer assim. Dinheiro, você vai lá, você consegue fazer mais, né, se precisar. Não é assim? Gente, você contrata. Agora, e o tempo, tá? Então, a partir do momento que eu consigo mostrar que vale a pena e que esse instrumento ele foi feito com base em um referencial teórico coerente, claro, coeso, seguro, apropriado para aquele construto, né? Eticamente, eu sou obrigado realmente a adaptá-lo transculturalmente. Não é nem recomendado você querer construir, vamos dizer assim, um outro instrumento. Então, dica que eu dou aqui para vocês, né? Depois eu vou abrir para vocês falarem também, mas assim, uma dica que eu gostaria de dar é: façam uma busca, sabe? Façam uma busca ampla mesmo, para que vocês possam identificar instrumentos que aferem o construto que vocês estão, na verdade, direcionados ou, vamos dizer assim, pretendendo aferir. Porque eu vou quase que garantir para você que existe, tá? E se existe e dá para você fazer algumas modificações aqui relacionadas à sua cultura, nação, população, é melhor você passar por esse processo do que você criar ele do zero. Porque muitas vezes você acaba tendo que fazer estudos qualitativos antes, que vão despender muito tempo, muito dinheiro, muito recurso. Depois você acaba tendo que, além de fazer isso, e quando eu digo estudo qualitativo, não é assim, vou fazer um estudo, vai dar tudo certo. Não, você tem que ouvir a população, pesquisadores, você acaba tendo que fazer utilizar várias técnicas dentro, né, do quali. Eu não sou especialista em estudo quali, mas a maioria utiliza, como chama, gente, aquele estudo? A maioria deles fenomenológicos e, enfim, eu vou lembrar o nome, depois eu falo para vocês aqui. Mas são estudos difíceis, sabe? Que acabam despendendo muito tempo, muito recurso e tal. E depois de tudo feito, você tem que validar com os experts, validar com a população e depois utilizar nessa população, validar as características psicométricas. Então, vamos tentar adaptar transculturalmente, dentro da medida do possível, aquilo que já existe, né? Sempre tomando cuidado, claro, e sabendo muito bem daquela teoria que sustenta aquele construto. Gente, a aula inteira que eu queria assim dar para vocês, principalmente, é uma fala aqui minha, que eu queria que vocês prestassem assim muita atenção. Deixa eu só ver se eu trouxe aqui. Vocês têm que estar atentos, né? Fazer uma revisão da literatura, igual eu tô falando, para ver esses instrumentos existentes, saber dessa aceitação na população-alvo, como que tá, essa aceitação, como que conseguiu distinguir, né, esses sujeitos e, consequentemente, quando eu penso em distinguir, quando eu penso nesses scores, é confiável? É válido? É fidedigno, né?
e se tem estudos que utilizaram esses instrumentos. Printa isso. Isso aqui é muito importante para quem pensa em utilizar qualquer instrumento. Agora, uma coisa que eu queria falar aqui para vocês, que acho que para mim vale tudo. É o mais importante. Todo nosso encontro. O que eu sugiro para qualquer aluno meu, qualquer orientando meu, ou qualquer pesquisador que eu tenha mais assim, amizade, né, troque figurinha e tal, e para mim, toda vez que eu penso fazer uma pesquisa sobre um construto novo. Vou te carregar. Estão me ouvindo? Camila, acho que abriu o microfone, quer falar? Camila? Eu apertei sem querer, desculpa. Ah, imagina, achei que você queria falar, tava até feliz aqui que alguém ia falar, vocês vão falar depois, né? Por favor. Desculpa. Imagina, o que eu queria dizer para vocês? Estudem esse construto. O que eu vejo muitas vezes na prática? As pessoas querem fazer um estudo relacionado àquele construto e as pessoas não sabem os demais construtos que interferem neste. As demais variáveis, né? Vamos dizer assim, os demais parâmetros, vamos dizer assim, que interferem nesse construto que eu estou gostando, que eu pretendo, na verdade, aferir. Então eu vou dar um exemplo, assim, empírico, mas que eu acredito que vocês vão conseguir entender muito bem. As revisões de literatura, nesse momento, elas salvam muito, tá? Né, pra gente dar espaço inicial. Eu queria estudar adesão à higiene das mãos, lá em 2010, igual eu contei pra vocês, certo? Já faz muito tempo, 14 anos atrás. Então eu queria estudar adesão à higiene das mãos. Quando eu fui fazer o meu doutorado sanduíche, que eu fiz na psicologia, tá? Eu fiz com um psicólogo, que era, lá eles falam, né, psicometrista, muito conceituado, e eu me senti um nada na hora que eu cheguei lá, porque eu achei que eu sabia alguma coisa, eu vi que eu não sabia, era nada. Mas eu acho que foi lá que eu aprendi a fazer estudo de qualidade, foi a primeira vez que eu consegui publicar, eu lembro, em 2014, 2013, num journal de impacto, né, assim, que realmente sozinha, como primeira autora, tem toda essa diferença também. A gente sabe quando a gente está ali num journal que a gente é primeira, quando a gente está ali no meio da massa, né, e quando a gente realmente encabeçou e fez todo aquele trabalho. Então eu falo isso com muito orgulho mesmo, né. Só que eu me senti um zero à esquerda, gente. Por que eu posso dizer assim? Ele olhou pra mim, eu ali com a minha mochila nas costas, né, era novinha na época, novinha assim, 25, 26 anos, ele olhou pra mim e ele disse assim, você quer estudar adesão à higiene das mãos? Então fala pra mim o que a literatura traz com bastante confiabilidade de que interfere nesse construto. E aí eu falei assim, o que interfere? Eu olhei assim pra ele e falei, eu acho que a disposição, né, se tem esse álcool gel no ponto da assistência, falei, nunca me esqueço, porque alguma coisa eu tinha que falar, né? Falei, se a gestão estimula esse profissional a usar, eu acho que também, ele fez assim, pois é, você não pode achar. Então, o primeiro passo que você vai fazer aqui, Marília, enquanto eu estiver aqui para te ajudar, é uma revisão integrativa da literatura, dos fatores que impactam na adesão dos profissionais de saúde à higiene das mãos. Eu não vou te dar nenhum indício, eu não vou te falar nada. Você vai procurar nas bases de dados e no decorrer dos meses que você tiver aqui, a gente vai começar a discutir. E aí eu comecei a fazer essa revisão, né, nas principais bases de impacto, vamos dizer assim, e eu comecei a achar construtos válidos, confiáveis e fidedignos, e portanto aferíveis, que impactavam, né, na adesão, no escopo às vezes até de adesão daquele profissional à higiene das mãos. Então eu comecei a ver que a cultura organizacional, ela interferia, e tinha uma escala muito boa internacional e inclusive nacional, recentemente validada lá na época, em 2010, porque foi em 2006, então de 2010
2010 para 2006 é nova, né? De Carvalho e colaboradores, que aferia a cultura, o clima de segurança organizacional relacionado às precauções padrão. Eu comecei a ver que tinha uma escala de Brevidelli que estudava a percepção dos obstáculos para seguir as precauções padrão. Percepção de obstáculos, olha que legal. Eu comecei a ver que era fortemente influenciada, né, a adesão às precauções padrão, também pela percepção daquele sujeito sobre a segurança, sobre a sua própria segurança, e se aquilo realmente poderia ou não ter um resultado fidedigno, se aquilo realmente era seguro, vamos dizer assim, se eles realmente acreditavam que higiene das mãos valia a pena. Então, eu comecei a estudar isso, e eu comecei a ver que realmente tinham construtos que tinham muito impacto, né? E aí eu quero mostrar só uma coisa aqui para vocês. Só para vocês terem uma noção, quando falo do construto adesão, né? A higiene das mãos. Só um pouquinho, tá, gente? Tá chegando. Olha lá, eu trouxe a minha aqui, deixa eu ver. É muita coisa. Mas eu preciso mostrar para vocês. Ah lá. Como que eu testei a validade de construto da minha escala? Né? Como que eu vi isso daí? Não quero saber o que é convergente, o que é divergente. Isso aqui são aulas e aulas de pós-graduação para a gente debater, mas é só para vocês entenderem. O que impacta realmente, a literatura mostra que isso é verdade na adesão. Olha lá, né? De forma negativa, vamos dizer assim. Quanto maior a adesão, menor a percepção. Quanto maior a adesão, menor a percepção de obstáculos para segui-las. Ou seja, o oposto também é verdadeiro. Então, quanto menor a adesão, mais obstáculos esses profissionais da saúde enxergavam. Olha os dois construtos combinando. Então, se a minha escala mostrasse isso, podia ser que ela estivesse indo para o caminho certo, né? Poderia ser que ela estivesse realmente indo para o caminho certo da validade. O que eu percebi também, né? Que quanto maior... Deixa eu ver se tem outro aqui para mostrar para vocês, porque esse eu vou falando de tudo. Eu não trouxe. Mas eu comecei a ver também, gente, que quanto maior a adesão às precauções padrão, maior era a percepção daquele indivíduo da cultura organizacional que ele fazia parte. Então, quanto mais ele aderia, mais ele tinha respaldo da gestão daquele local para ele poder aderir. Outra coisa que eu comecei a perceber, que o domínio que tinha ali, trabalho em equipe, apoio da gestão, né, e cuidados relacionados à disposição de materiais, eles tinham um impacto muito maior na adesão daquele profissional de saúde. A Bruna levantou a mão. Pode falar, Bruna. Oi, Marília, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu só tirar uma dúvida contigo. A validade divergente é sinônimo da discriminante, né? São sinônimos? Na verdade, quando a gente fala da validade de construto convergente, a gente fala de dois construtos que conseguem, vamos dizer assim, interagir entre si, ou de forma não, sim, a divergente, eu digo. Não é. A discriminante, você acaba tratando de grupos específicos. Então, você discrimina aquela população de uma outra. Vou dar um exemplo para você. Eu comecei a ter uma... Tá um pouquinho alto, acho que o seu volume é isso, Bruno. Eu comecei a perceber que dentro, por exemplo, eu via, né, percebia que dentro de um hospital, pensando em dois hospitais, um público e um privado, a adesão era maior, por exemplo, entre profissionais que tinham uma auditoria maior, por exemplo, de um hospital público do que de um privado. Isso é uma discriminante. Ou grupos específicos. Então isso que eu ia falar. Pelo que você está falando, é bem parecido com a de grupos específicos, não é? Mas não é construto. Eu não estou vendo outro construto aí. Eu estou vendo o mesmo construto
em populações Em grupos divergentes, diferentes. Isso. tá? Não é construto, tá bom? Sim, uma não é de coisa construto, mesmo. exato. Aham. Você falou se é de construto. Não, que eu tinha divergente, falado. né? Deixa eu só ver o termo aqui, porque eu tinha visto num documento que a divergente era sinônimo da discriminante. Deixa eu só olhar aqui o documento que eu tinha olhado, porque eu fiquei porque com às essa vezes- dúvida. Eu e o Juliano às trocando vezes- figurinha. É que às vezes, Bruna, tem divergência nas teorias também, tá? Se você pegar um guideline, às vezes, de um autor e de outro, você vê essa diferença. Então, assim, eu falo que o melhor é a gente tentar compreender e aplicar. Porque se você pensar assim, ó, eu quero discriminar aquele meu sujeito, né, de outros. Então, eu estou trabalhando com o mesmo construto. Entendeu? Eu vou discriminar, por exemplo, olha aqui, até é legal a gente pensar, teste de QI. Certo? Eu vou discriminar na população. Eu acredito que crianças que receberam uma nutrição adequada, consultas pediátricas de rotina atualizadas, vacinas, estamos falando de vacina aqui, é diferente, por exemplo, daquela criança que ela não teve todo esse cuidado, e eu acredito que isso interfere na maturidade intelectual dela. Propus uma teoria. Se eu aplicar essa escala de QI nessa população e nessa outra, eu acredito que vai dar uma diferença. Isso é grupos divergentes, ou discriminantes, ou específicos. Pode usar esses 3 termos. Agora, quando eu comparo o meu construto com outro, aí é validade de construto. Se os 2 construtos eles estão falando possivelmente a mesma tendência de um aumentar e o outro aumentar também, aí é construto convergente. Se um aumenta e o outro diminui, aí é construto divergente. Entendeu? É mais ou menos isso. Sim, sobre os conceitos, sim. É só sobre o termo que eu estava em dúvida, porque eu tinha visto como sinônimos. Aí, o que eu queria fazer agora, assim? Eu queria pedir para abrir para vocês, né? Até porque eu não posso ficar muito tempo, porque eu tenho a minha pequena, eu pensei em 1h30, não sei se vocês pensaram mais, é que para mim mais que 1h30 é meio difícil, né, por causa dela, ainda mais à noite. Então eu queria escutar de vocês, assim, quais as dúvidas que vocês têm. Eu acho que eu nem pensei em trazer para vocês aqui receita de bolo de protocolo de Beaton, Guilleman, porque na verdade aquilo ali você tem que ler. Tem que ler, entender e seguir a receita de bolo mesmo, né? Então, tem que entender que o seu instrumento, quando ele vai ser adaptado, ele tem que ser traduzido. Então, isso é uma coisa básica, 2 tradutores independentes. Tem que gerar um relatório. E muitas vezes eu tomo cuidado, Beaton também pede isso, para que tenha um terceiro que não participou do processo para te ajudar nesse relatório, para fazer uma versão ali, vamos dizer assim, que vai depois passar pelo comitê de especialistas. Comitê de especialistas, para mim, tirando a validação na população, é a parte mais importante quando eu penso no processo de adaptação transcultural. Porque é ali que eu consigo dirimir muitas dúvidas. É ali que eu consigo, na verdade, dar excelentes contribuições para que aquele construto seja mais compreensível para aquela população-alvo. Ainda mais vocês que trabalham com crianças, né, e adolescentes, vamos dizer assim. Então tem que cuidar muito, né, da forma que escreve, da forma que pergunta, enfim, quer seja para a mãe ou quer seja para a criança, né. Aí, depois que eu tenho isso, não acabou, né, acabou de começar, eu costumo brincar. Aí vem esse slide meu que tá aí para vocês. Eu preciso fazer a back translation. Então, eu pego essa versão do meu comitê de especialistas, vou fazer a retrotradução lá para o meu idioma original, porque aí eu tenho que seguir uma coisa muito certa, chamada ética, né? Então, eu tenho que mandar para aquele que me autorizou a usar, para ele ver se está ok. Então, ele fala, não, tudo bem. Teve mudança de sintaxe, teve mudança de idioma, teve mudança cultural, conceitual, mas não teve muita mudança semântica. Ou seja, tá continuando querendo dizer aquela mesma coisa, entendeu? Mesmo que ele tenha feito alguns pequenos ajustes aqui, não perdeu o sentido geral do construto. Aí ele me dá um ok. Aí eu pego aquela versão, e aí eu vejo se ainda precisa de mais alguma mudança, porque às vezes tem gente lá que ainda pode pedir para você, confirma para mim o item 13 aí, eu não concordei muito com isso, com aquilo.
tomara Deus que ele tenha aceitado, você não tenha que fazer isso, eu não tive, graças a Deus deu certo, e o caminho era chinês, hein? Chinês para inglês, para português. Mas aí você vai pegar e você vai aplicar numa parcela da população-alvo. E essa parcela da população-alvo, na minha opinião, né, ela e o comitê de especialistas, ela é a fase mais importante, vamos dizer assim, né? Que você, na verdade, vai fazer, vamos dizer, a análise semântica. A gente fala semântica, mas é semântica, idiomática, cultural e conceitual. A gente acaba deixando a semântica mais grifada porque é a mais importante. Você não pode perder, na verdade, o sentido do construto. Você pode adaptar. Então, por exemplo, sei lá, um exemplo idiota aqui que veio na minha cabeça é uma festa que não tem no Brasil, sei lá, St. Patrick's Day. Não tem como eu colocar St. Patrick's Day, por exemplo, num instrumento meu aqui, porque a minha população não vai. Assim como se eu colocar carnaval aqui, é diferente quando eu coloco carnaval lá. Se eu colocar festa junina aqui, é diferente se eu aplicar esse instrumento em uma outra nação, outro país. Então, isso daí de boa, eu consigo fazer adaptações fáceis, porque a maioria delas são culturais, conceituais. Agora, quando eu penso na semântica, aí eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu não posso perder o sentido daquilo que o construto quer dizer, entendeu? Porque muitas vezes ele tem, inclusive, domínios. E aí eu vou aplicar na população-alvo para tentar preservar essas validades que eu disse para vocês, né? A semântica, a idiomática, a conceitual e a cultural. E aí eu vou ver se essa uma população entendeu, se precisa ou não de algum ajuste. E aí eu aproveito também, né, com esse N, e tomara que dê certo, e já tento fazer ali uma prévia das características psicométricas da minha escala. Isso feito a sucesso, né? Aí você já pode partir para a parte número 2, que é a validação, tá? Aqui no começo, gente, era só adaptação transcultural. Tudo isso que eu falei até agora é só para você adaptar um instrumento. E depois vem a parte número 2, que você vai testar, né, a validade por meio dos construtos e por meio dos grupos específicos, como a pergunta da Bruna, né, muito boa, assim. Tem pesquisador que às vezes só usa os grupos específicos para validar, e tá ótimo, entendeu? Cada um faz aquilo que dá para fazer, né? Então, eu queria dizer para vocês, queria abrir para perguntas, né? Queria saber se vocês têm alguma pergunta, e queria dizer que é um conteúdo muito extenso, né? Para a gente conseguir falar desse tema, como eu falei para vocês, é uma disciplina inteira, pessoal. Então, assim, não se sintam perdidos. Não entendi nada do que ela falou de validade, o que é isso? Construto convergente, divergente. Não é o objetivo de hoje, seria humanamente impossível, mas o que eu queria que vocês entendessem um pouquinho, que eu acho que isso eu consegui passar, vocês me deram um joinha e tal, é a importância de você realmente tentar adaptar e não criar novos instrumentos, e sempre adaptar pensando na teoria de traços latentes que está atrás daquele construto, né? E tomando todos os cuidados possíveis nesse processo de adaptação, né? População-alvo, como que vai ser aplicado, se realmente se justifica. Esse era, vamos dizer assim, o meu grande objetivo, vamos dizer, né, de hoje. Então eu vou fechar meu microfone e vou abrir para vocês. Não sei se alguém quer conduzir, o Ricardo, ou a Bruna, ou a Jaque, fiquem à vontade, tá? Professora? Sim, pode falar. Eu só tô fechando o microfone para não dar interferência, que às vezes dá uma interferência chata aqui para mim. Então, eu, como também vou trabalhar com adaptação transcultural de um instrumento cujo construto que vai ser avaliado é a literacia em saúde, esse instrumento, ele é da Itália, né? No caso, ele está disponibilizado em inglês, mas ele vai ser adaptado, o instrumento original ao italiano. E o construto ele é avaliado no público adulto. Nesse caso, eu vou fazer a adaptação transcultural dele para o público adolescente. Na leitura, pelo que eu li até o momento, né, pelo referencial metodológico que eu vou utilizar, que é o do Beaton, ele não menciona, não deixa nada claro em relação a essa possibilidade de eu estar adaptando esse instrumento a um público-alvo diferente do que aquele do instrumento original.
Isso é uma dúvida que eu já até tirei com a professora Bruna, e ela me falou certa vez que é uma convenção fazer essa adaptação para o mesmo grupo, né, do instrumento original, mas não uma obrigatoriedade. Tá, e eu vou te fazer duas perguntas, só antes de você prosseguir. O seu construto literacia, você pode, de alguma maneira, de uma forma, explicar para a gente o que é esse construto? A literacia é, nesse caso, ligado mais ao letramento em saúde, né? Então, nesse caso, vai ser voltado para o letramento em vacinação. Você pode dar um exemplo? Sim, então, o letramento está ligado diretamente à capacidade do indivíduo ou de uma população-alvo conhecer algum processo em saúde em relação à questão da vacinação, por exemplo. Ele tem essa capacidade dos conceitos da importância da vacinação e, com isso, ele tem uma adesão maior à vacinação. Excelente. Você pode dar um exemplo de uma pergunta? De uma pergunta? Como assim? Sim, uma pergunta do instrumento. Assim, eu poderia até pegar ele aqui, mas no momento eu não sei se eu consigo. Senão eu conseguiria lhe mostrar de forma mais clara. Tá, mas eu acho que eu compreendi o que você está falando. Agora, minha pergunta número 2 mas assim, uma pergunta que ele faz lá, né, é assim, se a pessoa ela já teve contato com, por exemplo, algum cartaz ou pôster que aborda sobre a questão de vacinação, algo voltado em relação à informação de vacinação, isso ainda ligado ao instrumento original. Então, vai muito dessa questão. Porque a minha pergunta ia ser a seguinte: esse construto, ele é diferente em adultos e em adolescentes? Ele pode divergir? O construto não, mas é ligado mais à questão da adaptação, acho que do significado das palavras, mas acho que não, o construto de maneira geral não. Mas como ele avalia o conhecimento, não é também? Sim. Relacionado. Então você tem que ver se teria alguma limitação, né, você fazer isso. Mas assim, acho que é ampla discussão, né, não é uma coisa assim, dá, não dá. Você acredita que se você fizer às vezes uma semântica, adequações necessárias, vai ser bom, vai ser suficiente? Ótimo, se você acredita que você pode caprichar nessa semântica aí. Outra coisa, é da OMS esse instrumento? Não é da OMS. Não, você pediu de autorização, certo? Já deram, ok. Sim. E aí, sim, e você perguntou se esse instrumento, o que os autores originais acreditam? Então, quando eu pedi autorização, foi feita a pergunta se ele já tinha sido, né, adaptado ou alguma forma de validade em público adolescente. E o autor não mencionou que não tem conhecimento ainda do instrumento relacionado à aplicação no público adolescente. Também comecei a fazer algumas pesquisas bibliográficas voltadas para a aplicação do instrumento e não encontrei ele de forma específica para o público adolescente, apenas a adaptação transcultural dele em outros idiomas. Ricardo, eu não acho que seja um impeditivo, depois você vê direitinho, eu tô falando por cima, gente, eu nem vi o instrumento, nem nada, né, mas depois você vê direitinho com o pesquisador que criou e principalmente com a sua orientadora, que também é muito conhecedora da temática, né, se realmente você acredita que ele pode se comportar bem nessa população-alvo, desde que muito bem adaptado transculturalmente, muito bem testado no momento da semântica, né? Agora, se você vê que o conhecimento, as perguntas ali podem divergir bastante, e sei lá, se esperar demais, por exemplo, para um público adolescente, o meu medo seria esse, né? Será que se esperar demais, porque ele é auto-aplicável? Tem coisas que você não pode mudar. Por exemplo, se ele é auto-aplicável, ele continua sendo auto-aplicável na sua população, ele é? Sim. Auto-aplicável. Ele é uma escala? É uma escala ordinal, do tipo Likert, ou ele é uma escala? Ok, então eu estou no caminho certo das perguntas. Você tem que se questionar. São perguntas difíceis? É normalmente bem aceita, por exemplo, por adolescentes? Porque se for essa de cartaz, tudo bem, mas essa é só uma das. E as demais? Tem domínios? Sim. Que domínios? Ele avalia a condição crítica. Eu ainda não tenho um conhecimento muito grande, mas
os outros domínios, eu não vou saber lhe responder agora, mas são 3 domínios: capacidade crítica do conhecimento sobre literacia em vacinas, entre outros 2. Então, eu examinaria com bastante cautela, tá? Essa é a minha resposta. Certo, entendi. Teria muito cuidado, não tem como eu falar que sim e falar ou não, entendeu? Eu acho que tem que ter muita cautela. É uma população diferente, é uma cultura diferente, é um IDH de um país completamente diferente. Sim. Então, você aferir isso em adultos na Itália, a gente está pensando em adolescentes e a gente está falando do Brasil. A minha dúvida é, são questões difíceis? Isso que eu queria ouvir de você. Porque a do cartaz, ok, mas e as demais, né? Essa é a minha resposta. Então, no geral, não. Mas aí eu não sei, levando em consideração o meu conhecimento, né? Comparado com os dos adolescentes. Mas não, eu não achei difícil. Ok. Aí fica para pensar, tá? Certo. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém quer falar mais alguma coisinha? Acho que teve uma aluna também que falou que ia trabalhar. Sei que deve estar todo mundo cansado, mas tô aqui à disposição de vocês, ó. Mais uns minutinhos. Ninguém mais? Quem que é a outra aluna que falou que ia trabalhar também? Com medo de falar. Quem que era, gente? Me ajuda? Outra aluna que falou junto com o Ricardo. Eu também vou trabalhar. Acho que é a Pamela, acho que ela não tá, né? Eu acho que ela colocou no chat, não foi? Deixa eu ver aqui. Maria Clara, ela... não, a lista, né? A Sara. Não tem, acho que mais ninguém. Vocês já deram... Era bom, gente, vocês dessem uma olhadinha no tema, sabe? Uma estudadinha prévia, não com todo o conhecimento do Ricardo, né, Ricardo? Porque você está estudando isso e vai usar, né, na sua tese, na sua dissertação, digo. Mas os demais também, assim, se vocês puderem dar uma olhadinha, né, nos guidelines, se vocês puderem ir atrás, eu acho que ia ser bem bom, sabe? Porque é um tema que vocês têm que ir bastante mesmo atrás, gente. Tem muita literatura. Mas aí eu deixo com vocês, né? Por mim, vou esperar se tem mais alguém. Acho que não tem. E aí acho que a gente pode, então, finalizar, né? Sim, Marília. Muito obrigada pela excelente aula. Gratidão aí pelo conhecimento que você nos trouxe hoje. Fiquei impactada e a nossa aula vai ficar disponível no YouTube. Então, para quem não pôde participar da aula de hoje, muito obrigada. Aí, né, a gente tem filho pequeno, então podemos dar por encerrada a aula de hoje. Sim. Obrigada, Marília. Vocês conseguiram gravar? Sim. Ótimo. Então tá bom, gente. Então eu que agradeço vocês, agradeço o convite, tá? Fico à disposição. Esse aqui é o meu e-mail, ó. Se alguém quiser me mandar. A maioria das vezes que eu faço essas coisas, pouca gente fala na hora e depois manda no meu e-mail, que acho que daí se sente mais seguro, mais à vontade. Aí eu vou olhar e falo, meu Deus, por que não falou no dia? Obrigada, Lisa, pela sua colocação. Deixa eu agradecer aqui as meninas, né? A Lisa, o Felipe, o Rafael, a Vanessa, a Bruna e a Jaque, minhas parceiras, né? Sara, obrigada, gente, pelas palavras de vocês, viu? Tentei dar o meu máximo aqui, 1h30. É muito difícil falar desse tema, mas acho que eu consegui um pouquinho, pelo menos para vocês começarem, né, a buscar e tal. E fica o meu e-mail aí, tá bom? Fiquem à vontade para mandar para mim se tiverem alguma dúvida, se quiserem falar alguma coisa. Eu fico extremamente aqui à disposição de vocês. Sinto não poder ficar mais tempo, tá, gente? Mas é porque realmente à noite, a hora é dobrada do dia, né? Então, eu sei que vocês vão entender. E aqui em casa sou só eu, então eu tenho que correr aqui, tá?
Beijo, obrigada, Marília. Tchau. Um abraço a todos. Até mais, tchau, tchau.